Fala pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje. Mais um dia que a gente vai compartilhar um pouquinho de informação muito importante para você. E aí eu quero conversar com você sobre planejamento. Já falamos sobre planejamento diversas vezes e eu quero falar sobre aquisição de algo que você queira. E hoje o assunto em específico é um carro. André, por quê? Porque eu vou pegar a base de uma conversa que eu tive quando me procuraram para pedir uma ajuda para uma consultoria e vou passar para vocês a estrutura, a base, a análise que eu fiz. E quando você quiser alcançar alguma coisa, você precisa fazer uma análise da sua vida. E aí eu quero que você pegue isso aqui, ó. Entenda, todas as vezes que você quiser alcançar alguma coisa na sua vida, você precisa analisar os prós, os contras, você precisa contar com o imprevisto lá na frente, porque se você fizer o seu projeto sem contar com o imprevisto e no meio do caminho bater um vento e derrubar a sua ponte, toda a sua estrutura ficou perdida. Todos os seus planos foram por água abaixo, porque você não previu o imprevisto, ok? Então entenda, é preciso contar com o imprevisto. E aí nós vamos falar um pouquinho, tá aqui na tela do computador, eu fiz uma anotação básica aqui das informações. Ele me autorizou, claro, a estar conversando sobre a vida financeira dele. Ninguém vai saber quem é, somente eu sei. Mas daqui por diante, né, como a gente fala nos contratos, doravante, ele será chamado de João das Couves. Como todo mundo aí que assiste os vídeos sabe que o João das Couves acompanha a gente, né? E a Maria da Vassoura, às vezes é a Maria de muita coisa, né? Mas e a Maria da Vassoura é a esposa dele, ok? Então vamos lá. Eu queria que você entendesse um pouquinho da história do João das Couves, porque talvez você se identifica. Talvez você se identifica com o salário que ele ganha, você se identifica com quanto ele tem de renda dentro da família. Não vou entrar na parte da estrutura familiar, da estrutura financeira familiar aqui. Eu quero que você entenda qual a minha visão, qual a minha visão quando eu comecei a conversar com ele, quando ele me passou, André, quero comprar um carro. Me fala o que eu devo fazer, o que você acha que eu preciso. E aí entra, quanto que o João das Couves ganha? O João das Couves, ele, primeiro, nós precisamos compreender, ele é um trabalhador autônomo. Ele não tem uma receita fixa. André, isso é bom ou ruim? Eu, particularmente, acho que é melhor do que quem tem uma receita fixa. Porque o cara que trabalha como autônomo, ou a pessoa que trabalha como autônomo, ela não tem um empregador, ela tem várias pessoas que ela trabalha para essas várias pessoas. E dito isso, ela pode ser dispensada de um hoje, amanhã ela pode estar com outra pessoa. Só que tem um porém, ele também fica algumas vezes ou por algum tempo desempregado ou sem trabalho, né? E aí nós entramos num devido dilema que seria, se eu fizer um compromisso financeiro hoje, entenda isso, se você faz um compromisso financeiro hoje e você não está preparado para o imprevisto, você tem um problema muito grande quando alguma coisa sair do controle. As brigas começam, as discussões começam, as intrigas familiares começam e muitos casamentos vão ao fim porque as contas não estão sendo pagas. E aí nós entendemos uma coisa, a receita familiar ou os planos. André, então vamos lá. Quanto o João das Couves ganha? O João das Couves me passou a informação, isso é ele quem falou comigo, que o salário dele nos últimos 4 meses girou entre 1.700 e R$ 2.000, ok? Vamos lá, eu tenho aqui e vou falar para você, tá? Vou falar para você, ele me autorizou, vou falar para você quanto que ele tem aqui de despesa. Olha só, ele paga R$ 350 de luz, ele paga aproximadamente R$ 500 no cartão de crédito, ele tem um gasto mensal com R$ 40 de telefone, ele tem o INSS dele, porque ele tem um CNPJ que seria o CIMEI. Ele paga o INSS dele de R$ 70,10. Ele paga uma prestação de um móvel, que não preciso citar o nome, né? Que ele comprou na casa dele.
e uma outra prestação que ele comprou de produtos, né, para ele, para a esposa dele, do cotidiano. Ambas as prestações dão o valor de R$ 350, ok? Então vamos lá, porque essa dá 150, a outra dá 200. Então as duas que ele me passou que dão o valor de R$ 350. André, quanto deu de gasto? R$ 1.560,10. Isso é o que eu tenho anotado dele aqui. O interessante, eu não posso mostrar para vocês aqui, mas é que quando ele falou comigo, que falou assim, André, meu salário é R$ 1.700, eu virei para ele e falei assim, olha, então seu salário não é R$ 1.700. Tecnicamente, você tem os gastos, uma coxinha, um salgado, um lanche, alguma coisa ali, tal, tal, tal. Seu salário, vamos colocar como 1.600. Eu nunca trabalho no limite. Nunca trabalho no limite. Quem me conhece, eu faço planos, monto estratégias dentro de uma margem de segurança. Eu não posso trabalhar no limite. Você não leva nada a ter sempre a sua capacidade máxima expandida, porque senão você poca, você explode. Então vamos lá. O salário dele aqui deu 1.560,10 e eu tinha falado com ele, seu João das Couves, quase falei o nome dele, seu João das Couves, seu salário é 1.600 na verdade. Aí nós temos um problema. Quanto sobrou? Fazendo a matemática aqui, não tem anotado aqui, vai dar R$ 39,40, R$ 39,90. Sobrou R$ 39,90 para ele. Dá para comprar um carro assim? Ele quer comprar um carro. André, dá ou não dá? Não, não dá. E aí o que ele quer fazer? Vamos lá, o que todo brasileiro pensa em fazer. Certo ou errado, né? Vai do conceito de muitas pessoas por aí. O que ele quer fazer? Ele quer pegar um empréstimo no nome da sogra, pelo que eu vi aqui, né, pelo que eu tenho anotado no nosso histórico, nossa conversa aqui, de aproximadamente 15, 20 mil reais. A sogra ajuda a pagar as contas dentro de casa, porque a sogra está morando com ele. Por isso que eu falei, talvez você se identifica nessa situação. Então, tem ele, a esposa e a sogra, ok? Então, o que a sogra faz? A sogra ajuda a pagar as despesas dentro de casa. E dessa forma, a sogra disponibiliza o valor, pelo que eu compreendi, de R$ 500 para estar ajudando nas despesas e na prestação da casa, né? Porque ele paga a prestação da casa dele também. E aí a esposa dele trabalha e a esposa disponibilizou o valor aproximado de 200 a 300 reais para que ele pudesse estar fazendo essa aquisição aí. 200 a 300 reais pelo que parece foi o combinado entre eles. Não vou entrar no mérito aqui de combinado, não combinado, quanto ela ganha, deixa de ganhar. Eu sei de quanto ele ganha. Quanto ela ganha, eu não sei se ele tem conhecimento. Então vamos lá, André, quanto que ele tem disponível para comprar um carro? Se você bem compreender, ele tem R$ 300 ou os R$ 200 da esposa dele, né? 300 a R$ 200 da esposa dele. Porque eles falaram assim, entre 200 e 300 ela disponibiliza. Isso dá para fazer a parcela de um carro? Não dá. Então o que ele estava pensando? Ele falou comigo, tá? Em fazer uma prestação de aproximadamente R$ 600 do empréstimo no nome da sogra dele. Eu estou te contando a história para talvez você se identificar com a situação e você entender onde eu quero chegar. Ele queria comprar, ele queria pegar emprestado com a sogra dele, um valor de aproximadamente uns R$ 15 mil, porque a sogra dele é aposentada, então ela conseguiria os juros mais baixos, dentre outras coisas mais, ok. Só que nós temos um problema muito grande aí. O imprevisto, ele sempre vem. Carro, ele estraga. Um jogo de pneu, vamos colocar que seja um carro popular, um jogo de pneu, vai custar aproximadamente aí 4 vezes 3 dá 12, aproximadamente aí R$ 1.200. E se ele for parcelar no cartão, ele não tem margem. Estourou o pneu, não, meu carro não vai estragar, beleza. Você passa numa rua, tem uma pedra pontiaguda, poca o pneu. Pocou só um pneu, André, beleza, mas nós estamos falando aí de R$ 350, mais alinhamento, balanceamento, mais a mão de obra para trocar o pneu. Então,
nós não estamos nem mencionando o fato do combustível, tendo em vista que o combustível ele é mensal. André, e aí, o que você me fala então da situação? Compro, não compro, é bom, é ruim, o que eu faço? Eu preciso compreender que dessa forma eu não posso comprar um carro. Ah, André, mas se não for assim eu não consigo fazer nada na vida. Mentira. Não é uma questão de você conseguir ou não conseguir fazer as coisas. É uma questão de você ter disciplina. Ele falou, André, mas eu tenho uma prestação, igual desse imóvel que eu mencionei. Ele falou comigo que a prestação estava acabando. Isso é ótimo, ponto positivo. Por quê, André? Simplesmente porque, acabando a prestação, ele pode começar um projeto. André, que projeto? Se ele pensa em ter uma parcela, levando em consideração que o pensamento dele é que a sogra deixe de ajudar com a casa, com os R$ 500 que ela vai, né, teoricamente aí deixar de dar para ele, e ela pague o empréstimo do carro dele. Só que a gente tem alguns problemas que a gente precisa compreender no meio dessa situação aí, tá? Primeiro problema que ele precisa compreender, ele está contando com uma situação que, se ele resolver financiar o carro, que ele mencionou isso comigo, no nome da sogra dele, ou se ele resolver pegar um empréstimo no nome da sogra dele, Deus que livre e guarde, mas a sogra pode vir a faltar. Transtornos, situações podem acontecer. André está desejando que a mulher morra? Não. Eu tenho que ser profissional e eu tenho que falar. Quando você chega no médico e senta, o médico vai conversar com você do risco cirúrgico. O médico não vira para não, vai dar certo, realmente, você vai sair daqui linda, lindo, perfeito. Não, ele vai falar com você o preto no branco. Ele vai te mostrar a realidade das coisas. Se alguém chega até mim e fala assim, André, eu queria uma consultoria com você. Eu não posso ser falso, eu não posso ser hipócrita de virar para a pessoa e falar, não tem riscos nesse investimento. Eu não posso realmente agir com falsidade e falar, pode ir que vai dar tudo certo. Eu tenho que ter clareza. Então entra aquilo que a pessoa precisa compreender. Existem riscos. Se a sogra dele vier a faltar, temos um problema. O banco quer receber. A sogra dele não recebe mais o benefício. Ó, pensa comigo. Se eu financio um carro no nome da minha sogra e conto que a minha sogra vai pagar a prestação do carro ou vai deixar de pagar, entenda, ela ajudava, né, pagava algumas despesas de casa porque ela mora lá. Mas eu financiei o carro no nome dela e aí o dinheiro que ela me dava para ajudar na despesa de casa, agora ela está pagando a prestação do carro, ok? Ok, André, porque agora eu estou assumindo todas as despesas da casa sozinho. Mas aí a minha sogra vem a faltar. Eu tenho o valor do carro para pagar, porque senão o banco vem e toma. Eu tenho as despesas da casa para pagar, porque senão eu posso perder a minha casa, a água é cortada, a luz é cortada e tem a internet, dentre outras coisas. Eu tenho que comer. E entra um outro detalhe muito importante: carro requer manutenção, pessoal. Abasteci ontem e enchi o tanque do carro. Você vai encher tanque de carro? R$ 200. É R$ 200. Você abastece e enche o tanque de um carro. Completei o tanque do carro, não enchi, completei. E aí essa despesa durante o dia, carro dá problema. Tendo em vista que ele não pretende comprar um carro novo, carro tem mecânica. E você gasta, o mês passado levei meu carro na mecânica, quase R$ 1.000. Então essas brincadeiras, né, como eu costumo dizer assim, brincando mesmo, essas brincadeiras, elas levam um dinheiro muito grande. E olha que foi coisa boba, coisa simples que o mecânico olhou no meu carro e fez. Trocou só umas borrachas para mim. E as borrachas R$ 1.000. Não sei que raio de borracha cara é essa não, mas beleza. Então foi quase isso, né? Então a gente precisa compreender como que as coisas funcionam. André, beleza, tem algum outro problema? Ou seria só esse? Porque eu posso financiar o carro no meu nome. Tem outro problema. Se você bater o carro, André, mas você só fala trem ruim, coisa ruim. Não, eu estou te mostrando os prós e os contras. Segunda situação seria, se você bateu o carro, se você sofreu um acidente, você
levando em consideração que você pegou a sua carteira permissão, né? Você está com a sua carteira permissão. Então eu estou mostrando aqui aquilo que eu tenho que falar com a pessoa, porque vale muito mais a pena ela pagar uma consultoria para alguém dar para ela informações que às vezes ela não tem a visão, do que realmente você fazer assim, vou na cara e na coragem, dar no que deu. O dar no que deu termina em casamento, em separação, termina em brigas amorosas, termina em discórdia dentro de casa, em conflitos, termina em banco batendo na porta da sua casa, ó. Vim buscar o carro. Então eu preciso compreender que eu tenho que ter uma visão panorâmica, eu tenho que ter uma visão holística de tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Entendeu? Então vamos lá. André, se eu bater o carro, como que eu vou pagar? Outra coisa que eu preciso que você compreenda também. Você quer fazer um empreendimento, você quer fazer um negócio, vou comprar o carro. Ok, ótimo. Mas e se por uma eventualidade você vier a ter um problema ou uma separação dentro da sua casa? Como que vai ficar isso? Tendo em vista que o carro está todo financiado. Ou se por uma eventualidade, vamos trazer o problema um pouquinho mais para baixo. Esse aqui talvez eu fui muito alto, mas vamos lá. E se por uma eventualidade você ficar sem trabalhar? Porque você é uma pessoa prestadora de serviço que você não possui uma estabilidade ou não tem o seu próprio negócio estável. E para piorar a situação, né? Aí o cara fala assim, poxa André, mas você acaba com a gente. Calma, primeiro eu passo aquela situação assim, a tarja preta no meio do negócio. Depois eu venho com aquilo que realmente vai ser a solução para você. E ela vem daqui a pouco. Hoje nós vamos ser breve. Eu só quero que você tenha uma visão clara sobre isso. Para piorar a situação, se você ficar sem trabalhar, você ficou sem trabalhar e tendo em vista que existe ainda o risco de você vir a adoecer. Sendo você um prestador de serviço, se você vier a adoecer, passar mal, você não trabalha. Se você não trabalha, você não recebe. Covid teve aí para mostrar que muitas pessoas ficaram 20 dias de cama dentro das suas casas sem poder sair para nada. Entendeu? Então assim, e você tem um agravante, meu nobre. Você não possui uma reserva de emergência. André, o que é uma reserva de emergência? Teoricamente, a reserva de emergência, de maneira bem rápida, é o que você precisa ter de dinheiro alocado em uma possibilidade de retirada imediata, não sendo ações e não sendo investimento em renda fixa para longo prazo, mas sim resgate imediato, onde você consiga retirar esse valor e custear as suas despesas mensais por no mínimo 6 meses da sua vida. Isso engloba todas as despesas que você paga no mês. Isso é uma reserva de emergência. Isso é o básico do básico do básico de qualquer estrutura, seja ela financeira da pessoa física, seja ela financeira da pessoa jurídica, ok? Então você não tem isso aí. André, você trouxe para mim agora só bomba. Me dá uma solução porque eu preciso de um carro. O que eu falaria para você e te ajudaria nessa situação, tá? Tendo em vista que é o ideal, é comece a montar a sua reserva de emergência. André, como eu começo a montar a minha reserva de emergência? Eu fiz aqui, e essa aqui eu anotei, bem simples mesmo. Se você começar a depositar R$ 400, tendo em vista que a parcela que você me falou estava acabando, que a sua esposa está junto nesse empreendimento com você, se você começar a depositar R$ 400 por 6 meses, cara, se você veio até aqui na sua vida sem um carro, eu acredito que você esperar mais 6 meses ou um ano não vai te matar. Talvez seja fácil, né? Você fala, pô, cara, é fácil para você porque você anda de carro. Mas eu já andei muito de bicicleta, já andei muito a pé, já realmente estive sem carro, não tive condição nenhuma e eu sei o que é isso. Eu sei o que é você querer uma condução e você ter que ficar dependendo aí de Mercedes-Benz. Né? Mercedes-Benz que eu falo seria ônibus. Eu sei, eu não nasci em berço de ouro, eu não nasci dentro de um carro. Eu sei o que é você precisar e você está numa situação difícil. Mas eu quero que você compreenda. O que eu falo hoje pode ser o divisor de águas para que você amanhã não perca seu casamento, não perca sua alegria, não faça como muitas pessoas
fazem, que é devolver o carro para o banco porque não teve condição de pagar e também não entre numa enrascada. E aí entra aqui, ó, se você começar depositando R$ 400, ao final de 6 meses, você vai ter aí um valor baixo, pequeno, ok? Você teria aí um total aplicado de R$ 2.000, levando em consideração aí daqui para 6 meses para frente. Começa hoje com 400 e vai mais 6 meses, tá? Beleza? Então vamos lá, calculadora aqui. Eu gosto de fazer as coisas aqui, realmente estou fazendo para a gente ver. Se você 6 vezes 400 vai dar R$ 2.400, beleza? Esse valor aplicado em juros, vamos colocar que ele tem uma rentabilidade, levando em consideração que é juros compostos, os juros hoje está em 13,75%. Vamos colocar aqui 1%, vou arredondar, tá? 1%. Então vai ser 6 vezes 400, vai dar 2.400 vezes 6%, beleza? Nós temos aí R$ 144, dá 2.400 mais R$ 144, ok? Eu tenho R$ 2.544. Tenho 2.544, André, dá para dar entrada num consórcio assim? Não, não dá. Por que consórcio, André? Porque o consórcio para você talvez seja a melhor opção. André, o que você me sugere? Se você puder, viu, o seu João das Couves, o que eu faria para você aqui? Para a gente já caminhar para o final aqui, tá? É bem rapidinho hoje, só para você compreender sobre planejamento. Consórcio para retirada rápida, nós temos aí cartas com... Eu até mencionei isso outro dia na aula da semana passada, tá? Eu mencionei isso aí. Para quem não assistiu, semana passada falamos sobre a gestão, semana da gestão. Na terça-feira nós mencionamos aí sobre gestão financeira. É uma coisa muito interessante que ajuda muita gente e poucas pessoas usam para essa finalidade. Se você pega, você falou comigo o valor da carta, do crédito que você quer, mas vamos lá. Se você pega uma carta de R$ 40.000, dá para comprar um carro bom, André? Dá para comprar um carro mais ou menos razoável. Você consegue, dependendo da marca e modelo, aí ter um carro do ano de 2014, possivelmente, tá? Então vamos lá, pega uma carta de R$ 45.000, pega de 50, vamos arredondar esse negócio, 50. Você vai pegar uma carta de R$ 50.000. Essa carta, você vai pegar ela para 5 anos. Vou dividir por 60, né? Vai dar uma parcela de R$ 833. Você consegue pagar? Não, não consigo. Então, vamos lá. Você pode pegar uma de 72 vezes. Vai dar 50.000 dividido por 72 vezes. Vai dar R$ 694. André, para mim ainda está difícil, não consigo pagar. Eu já vi, foi o máximo que eu vi, foram parcelas, foi consórcio dividido em 84 vezes. André, então vamos lá, pega um consórcio, divide ele em 84 vezes, quanto que dá para mim? Você vai ter uma parcela de R$ 595,23. Beleza, André, eu consigo pagar isso aí. Mas lembre-se que a carta, eu já estou embutindo aqui o valor da carta com o valor da taxa administrativa. Então, possivelmente, a sua carta não vai ser de R$ 50.000. A sua carta ela vai cair bastante aí. Tendo em vista aí a taxa administrativa, eu estou considerando 10%. Sua carta vai cair para R$ 45.000, ok? Ok, André, então tá, minha carta é R$ 45.000. O que eu posso fazer? Dar um lance embutido. André, o que seria isso, o lance embutido? Eu vou pegar a minha carta, vou dar um lance embutido de 15%. A minha carta, presta atenção que você vai construir comigo a ideia aqui. A minha carta vai cair para R$ 38.250. Quanto que eu dei de lance embutido, André? Eu dei R$ 6.750. Vou voltar agora naquela estrutura inicial que nós falamos. Se eu dei R$ 6.750, isso daqui 6 meses. Se eu dei R$ 6.750 de lance embutido, mais os R$ 2.544, eu vou ter dado de lance quase R$ 10.000. Eu posso pegar a minha carta. André, quer dizer que eu vou pegar no primeiro mês? Não. André, se eu não pegar, o que eu faço?
continua pagando a parcela e deixa o seu dinheiro rendendo do lado de cá. André, mas R$ 2.500 é pouco. O que eu posso fazer? Você tem duas opções. Eu sei que você costuma ter uns trabalhos extras, né, no final de semana. Então, aqueles trabalhos extras, se você quer, realmente você tem que se empenhar. Você tem que ter disciplina. Daqui para frente, o que você vai fazer? Faz uma reserva básica, começa a depositar um dinheiro, porque o ideal de reserva de emergência, para você que ganha entre 1.700 a R$ 2.000, tendo em vista aí uma reserva clara, básica, você teria que ter pelo menos, e aí eu falo pelo menos, 10.500, R$ 11.000, porque se você ganha média de 2.000, 6 vezes 2 vai dar 12. Então talvez você teria que ter R$ 12.000 guardado, mas não tem. Está compreendendo até aqui? Então vamos lá. Você precisa entender. André, eu não tenho esse valor. Você na verdade não tem nenhum mês de salário. Pronto. E eu te falo que quando você pegar o seu carro, você ainda corre um risco. André, mas eu pretendo pegar um carro para fazer um extra, trabalhar de Uber e tal, aí eu vou ganhar um dinheiro extra. Beleza. Mas você não vai trabalhar 24 horas por dia você na máquina. Então você precisa estar pronto para poder realmente contar com o imprevisto, com os momentos de descanso. Só que você já tem aquele outro trabalho que você sabe qual que é. E esse trabalho, na verdade, ele casa o período dele justamente com aquele outro trabalho que você falou que queria, com o carro. Então você precisa entender, nem sempre a balança vai pesar justamente do lado que você quer. Você tem que ponderar as coisas. E aí entra nós começarmos a pensar, vale a pena eu pegar um financiamento, um empréstimo agora, e financiar um carro, ou vale a pena eu segurar um pouquinho mais? E isso, o seu João das Couves, tendo em vista que nos últimos anos, vamos colocar os últimos 2 anos em média para 3, que foi quando tivemos a pandemia, teve veículos, saiu uma matéria em nível nacional dessa informação. Alguns veículos subiram 40% o seu valor de mercado. Todo ano o carro costuma baixar o preço, mas nesse caso, devido à pandemia, devido à inflação, juros e tudo mais, veículos subiram o seu preço na tabela FIP. Teve veículo que custavam R$ 10.000, vamos colocar assim só para você entender, e ele subiu 40%. Ele passou a custar R$ 14.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma pequena e singela reserva para mim poder usar nesse veículo. O que eu vou fazer? Preparar para fazer um consórcio. André, por que eu não faço o consórcio agora? Porque eu não tenho como pagar a prestação do consórcio e eu não tenho como juntar a minha reserva. André, mas e se eu não quiser pagar a minha reserva e contar com a sorte? Você pode. Faz o consórcio, pega uma carta talvez um pouco menor, algo que você consiga pagar mais facilmente, e aí você faz o que? Você vai simplesmente continuar pagando o seu consórcio, contando com a sorte da contemplação. André, mas e se eu conseguir aí um valor emprestado? Beleza, se você conseguir um valor emprestado que não seja com banco, que não tenha taxa de juros, talvez com alguém que tenha um dinheiro guardado, e a pessoa vira para você e fala assim, ô seu João, pode me pagar esse valor aí, talvez aí R$ 200 por mês. Você trabalhando, fazendo um extra, você consiga. Agora, o que eu te aconselho? Aquele extra que você já faz, pega ele, começa a juntar. Junta com a sua esposa, coloca o extra, coloca o dinheiro da sua esposa e aquela parcela que acabou, coloca aqui também. Coloca onde, André? Numa reserva. Onde? Na poupança? Não, pelo amor de Deus, não faz comigo não. Poupança está rendendo aí na casa de 6% para menos no ano. Na taxa, cara, coloca isso no CDI, moço. Isso aí, o CDI vai te pagar a taxa que os bancos estão pagando de empréstimos entre eles. 13,75%, 100% do CDI, renda fixa, rentabilidade diária, resgate imediato. Você sabe o que é você colocar R$ 30.000 na conta hoje e amanhã no final do dia você olhar e falar, caraca, isso rendeu X valor. É isso que acontece. Então você vai ter juros sobre juros rendendo todo mês. Pegou o seu dinheiro da poupança,
pegou o seu dinheiro da parcela do móvel, coloca lá. Sua esposa recebeu, coloca lá. A dona Maria Joaquina lá, a sogrona, que fala assim, ô fulano, ô seu João, vou te dar um dinheiro aqui, ó, R$ 200. Coloca lá, entendeu? Então ali vai render para você. E quando chegar final do ano, você vai ter lá R$ 5.000, R$ 4.000, depende de quanto você colocar. Aqui eu fiz a base com R$ 400, mas eu sei que você comentou comigo um valor um pouquinho maior. Mas eu não quis criar uma expectativa muito grande, então fiz até na verdade um pouquinho menor. Só que aí tem disciplina. André, você só tem essa opção? Não. Na verdade, eu até pensando no seu caso, eu fiz umas anotações aqui. Você tem outras opções, só que não seriam tão viáveis para você. Economizar e pagar à vista não faz sentido para você. Comprar um carro usado é o que a gente quer, mas aí seria nessa questão, se você não tem uma condição muito boa, você até mencionou comigo daquele carro que os parentes queriam vender lá, não dá, não mexe com parente, mexe com desconhecido, mas não mexe com parente. E aí entra aquilo que eu te falei, optar pelo financiamento não seria o ideal em momento nenhum, mas você pode começar também aí a fazer um outro trabalho. E isso aí vai depender da sua disponibilidade. Você pode começar a empreender de alguma forma, naquilo que você sabe fazer, anunciar o seu serviço, porque vamos ser sinceros entre eu e você, poucas vezes eu vi você anunciando o seu serviço, então você precisa movimentar a máquina de uma maneira que você consiga realmente. Você anuncia o seu serviço, você fala o que você sabe fazer. Poxa, André, mas é porque eu vendo couve. Deixa eu falar com você um negócio. Você está disposto a vender? Você sabe o que você faz. Você está disposto a vender couve de noite? Pega um serviço. Ah, mas de noite é ruim porque tenta criar um ambiente favorável para você vender o seu serviço. Faça com que tudo que entrar de extra não se torne pizza, não se torne lanche, mas se torne um investimento futuro. Pensa numa pessoa que começa a investir em fundo de investimento imobiliário. Primeiro mês, ela coloca lá, rendeu para ela lá 1% o fundo. Quanto que foi? 10 centavos. Segundo mês, rendeu quanto? Ela comprou mais um fundo, rendeu quanto? 22 centavos. Terceiro mês, rendeu quanto? 35, 36 centavos. Terceiro mês, ela compra mais um fundo, rendeu quanto? Já estamos 4 meses, rendeu quanto para ela? 47 centavos. No quarto, no quinto mês, 58 centavos. No próximo, vai render 5? Não, já vai render 6. Ela compra 5 fundos e já rende 60 centavos. Então, isso é você trabalhar o seu dinheiro. Isso é você investir no longo prazo. Só que você quer para agora. E o problema do brasileiro é chegar naquele momento que você está agora. Isso aqui, pessoal, é aquilo que todos nós precisamos ter. Eu vou precisar? Vou. Estou pronto? A pergunta é feita e você precisa analisar. Na minha opinião, você não está pronto para ter um veículo agora. Pode acontecer de você ter? Pode. E se o imprevisto vier? Vai brigar com a esposa, vai brigar com a mulher. A esposa e a mulher é a mesma pessoa, né? Vai brigar. Porque às vezes elas parecem duas diferentes dentro de casa, mas tudo bem. Vai brigar com a esposa, vai brigar com a sogra, vai brigar consigo mesmo. E vai valer a pena? Depende. Se você acha que vale, é isso que a gente precisa analisar. E essa conversa aqui é a base, é o alicerce, talvez assim, de uma indagação que nós temos que nos fazer todas as vezes que a gente começa a pensar em um projeto. É a mesma coisa que a pessoa começa, não, vamos nos mudar, vamos, para onde? Quanto que é o aluguel lá? Lá tem condomínio, a luz lá é mais cara, não é? Lá tem água potável, tem, é roça, é cidade. Quanto o pessoal paga de luz lá? Tem IPTU, tem taxa de lixo, tem. E eu nem mencionei com relação a impostos desse carro. Nem mencionei. Porque além de combustível, além de prestação, você tem IPVA, você tem seguro, você tem licenciamento, né? Você seguro, e não falei de seguro acidente não, é seguro obrigatório, DPVAT. Então você tem uma série de coisas que você precisa analisar. André, você só falou notícia ruim. Não, falei notícia boa. Te dei uma vaga opção aqui, né? André, mas vago, na verdade, eu te dei uma base, te dei uma pequena, porque a sua estrutura, nós vamos trabalhar ela, nós vamos compreender ela,
Te dei apenas o básico. Um básico porque a gama é muito grande. Você já fez R$ 1.000 em uma semana? Já parou para pensar em fazer R$ 1.000 em uma semana? André, é impossível. É impossível na sua cabeça até o dia que você vê alguém fazendo. Eu, André, falo com você. Eu pensava ser impossível fazer R$ 1.000 em uma semana. Até que eu descobri que é possível e até que eu fiz R$ 1.000 em uma semana. Então, não é impossível. Depende de você. O quanto você quer alguma coisa, o quanto você se dedica a alguma coisa, o quanto aquilo realmente importa para você e o quanto você vai se doar para que aquilo aconteça na sua vida. A diferença do sonho para a realização de um sonho, ela está apenas no quanto você se dedica para que aquilo aconteça na sua vida. Então, acho que está na hora de você levantar a cabeça do travesseiro e começar a fazer alguma coisa. E isso não é fazer dívida, é fazer planos, fazer projetos, tirar do papel e colocar em prática, beleza? Pessoal, basicamente a gente precisa fazer essa análise, basicamente a gente precisa compreender a nossa vida, a nossa estrutura, a gente precisa realmente se ver. Você, se você não se olhar, se você não se compreender, se você não se identificar, se você não falar assim, essa pessoa sou eu estou com essa e essa e essa situação, eu preciso regularizar isso, eu preciso consertar isso, eu preciso organizar isso para que eu alcance aquilo. Se você não fizer isso com a sua vida, não pense que eu ou qualquer outra pessoa vai poder fazer com você. Porque a senha do cartão de crédito quem tem é você, o dinheiro no banco ou quem tira o dinheiro do banco quem tem é você, quem faz as compras no supermercado é você. Então não estou falando para você deixar de fazer compras, eu estou falando, você precisa saber qual a sua condição verdadeira e o que você pode ou não fazer. Beleza? Um abraço, espero que você tenha compreendido basicamente a análise que precisa ser feita todas as vezes que você quiser adquirir alguma coisa. Fiquem com Deus, sucesso!